Olá, agora nós vamos falar um pouco sobre as revoluções socialistas na China e em Cuba, né? A China tem uma longa história e uma cultura rica e variada, por ter exercido grande influência sobre os vizinhos com sua escrita e técnicas. Filosofias e artes. É considerada pelos historiadores matriz cultural do Extremo Oriente. No século XIX, a China foi obrigada pela Grã-Bretanha a abrir 5 de seus portos aos mercadores britânicos. 2 anos depois, Estados Unidos, França e Japão conseguiram os mesmos privilégios. No início do século XX, o Império Chinês era governado pela dinastia Qing, mas o seu território era dividido em áreas de influência de potências como Inglaterra, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos. As potências estrangeiras exerciam sua dominação com o apoio do imperador da China, que se deixava corromper por elas e da elite chinesa. Liderada por notáveis e mandarins, a maioria da população era formada de camponeses que viviam sobrecarregados de impostos e que sustentavam com seu trabalho a corte imperial, as elites e os estrangeiros. Essa situação gerava grande insatisfação popular. Além disso, estadunidenses e alemães tentaram impor suas religiões aos chineses, desrespeitando as religiões e os cultos tradicionais, o que aumentava ainda mais a insatisfação popular. Nesse contexto, os camponeses promoveram uma grande rebelião em 1898, a Revolta dos Boxers. Os ocidentais chamaram os rebeldes de Boxers, os que lutam com os punhos, daí o nome da revolta. O slogan dos rebeldes era reviver Jung e destruir o estrangeiro, pois eles acreditavam que chineses cristãos tinham iludido o imperador, colocando contra o povo e as religiões da China. A revolta dos Boxers chegou a Pequim, capital do império, e muitos estrangeiros que ali residiam foram mortos pelos rebeldes. Dali, o movimento rebelde se espalhou rapidamente e recebeu o apoio da família imperial. Mas as potências imperialistas uniram forças e revidaram, invadindo a China em nome da civilização. Depois de massacrar milhares de chineses, impuseram ao país um tratado humilhante que reforçava a subordinação chinesa ao Ocidente. Disposto a combater a dominação estrangeira e a corrupção da corte chinesa, em 1900, um grupo de nacionalistas e republicanos, liderados pelo médico Sun Yat-sen, fundou o Partido Nacional do Povo, o Kuomintang. Os nacionalistas estimulavam a criação de sociedades secretas, a publicação de textos críticos ao império e a atos de rebeldia, como o uso de roupas ocidentais e o corte de trança.
sinal de reverência ao imperador. E em 1911, esse partido conseguiu derrubar o Império Chinês e proclamar a República. Partidário do nacionalismo e do modelo ocidental de governo, Sun Yat-sen queria que a China se transformasse em um Estado moderno e republicano. A República, no entanto, não se estabeleceu em todo o país, pois extensas áreas do território chinês ficaram nas mãos dos senhores da guerra. Chefes militares que possuíam exércitos particulares e enormes poder local para alimentar e vestir os seus exércitos, os senhores da guerra ofereciam proteção aos grandes proprietários, exigindo em troca alimentos para os seus soldados. E os grandes proprietários respondiam à pressão, aumentando os impostos sobre os camponeses, espalhando a fome e a revolta pelo país. Foi nesse clima de grande insatisfação social que o marxismo entrou na China e se propagou por intermédio de intelectuais como Li Dazhong, professor da Universidade de Pequim e tradutor das obras de Marx e Engels. Os chineses convertidos ao marxismo passaram a defender a destruição da antiga cultura, baseada na hierarquia, na obediência e na submissão da mulher. Em 1921, fundaram o Partido Comunista Chinês, que tinha como principal líder Mao Tse-tung. Mao Tse-tung nasceu no interior de uma família camponesa. Quando jovem, liderou uma organização que combatia vícios como bebidas, ópio e defendia a emancipação da mulher. Depois se mudou para Pequim para cursar pedagogia e, enquanto estudava, trabalhou em uma biblioteca onde tomou contato com obras marxistas. E em 1919 passou a fazer parte da geração do 4 de maio, grupo de estudantes e intelectuais que defendiam a libertação do povo chinês e o fim da dominação estrangeira. Anos depois, ajudou a fundar o Partido Comunista Chinês e formulou uma tese original, discordando de Marx, afirmando que seriam os camponeses e não os operários a principal força no processo que levaria à Revolução Socialista na China. E em 1921, o nacionalista Sun Yat-sen foi reeleito presidente e, aliando-se a diferentes grupos políticos, inclusive dos comunistas, conseguiu vencer os senhores da guerra, unificar o país. E com a morte dele em 1925, abriu-se uma luta pelo poder. Vencida pelo general Chiang Kai-shek, que rompeu com o Partido Comunista Chinês e colocou-se na ilegalidade. Com isso, teve início uma prolongada guerra entre os chineses e em 1927 a 49, de um lado estavam os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, e de outros comunistas, encabeçados por Mao Tse-tung. Um dos episódios marcantes dessa guerra foi a Longa Marcha. A Longa Marcha foi uma retirada estratégica das forças lideradas por Mao Tse-tung, a fim de escapar do cerco do exército de Chiang Kai-shek. Partindo de Ruijin, no sudeste da China, em outubro de 1934, as forças maoístas percorreram a pé quase 10.000 quilômetros em um ano. Durante a marcha,
enfrentaram inúmeros perigos, atravessaram rios e montanhas, desfiladeiros e pontes, suportaram sol escaldante, tempestades e neve, e tiveram muitas vezes de arranjar com mapas imprecisos. Além disso, travaram dezenas de combates contra o inimigo. E nas aldeias, os seguidores de Mao Tse-tung procuraram alfabetizar os camponeses e convertê-los ao socialismo. Nas cidades, paravam para conseguir comida, munição e roupas. E em outubro de 1935, os combatentes chegaram a Yan, província de Shanxi, no norte da China, onde estabeleceram uma base de operação. Muitos morreram durante a caminhada, alguns desertaram. Dos 100 mil que iniciaram a marcha, somente 20 mil chegaram com vida. E em 1937, enquanto os chineses guerrearam entre si, o Japão lançou um violento ataque à China, saqueando e humilhando a população chinesa. Os nacionalistas e os comunistas chineses decidiram então interromper a guerra entre eles e lutar contra os japoneses. Porém, após serem derrotados na Segunda Guerra, os japoneses deixaram a China. Foi o que bastou para que os comunistas e nacionalistas chineses recomeçassem a guerra contra eles. Liderando a resistência aos japoneses, Mao conquistou um grande número de seguidores e, por meio da guerra de guerrilha, o Exército Popular de Libertação, liderado por Mao, venceu os nacionalistas e em 1949, Mao proclamou em Pequim a República Popular da China, governo marxista, presidido por ele. Meses antes da proclamação da República Popular da China, Chiang Kai-shek retirou-se para a ilha de Formosa, onde instalou a China nacionalista. Nos primeiros anos de seu governo, Mao Tse-tung adotou um conjunto de medidas. Estatizou as grandes empresas, expropriou e distribuiu terra aos camponeses, implementou a industrialização com a ajuda da União Soviética, concedeu às mulheres direitos iguais aos dos homens. Com os incentivos governamentais, a economia chinesa passou a apresentar altas taxas de crescimento. Animado com o crescimento da economia, o governo de Mao lançou em 1958 o Grande Salto para a Frente, um plano de desenvolvimento ambicioso que pretendia transformar a China em um país desenvolvido no prazo de 15 anos. Para isto, o governo criou as comunas populares, comunidades autossuficientes, formadas por 20 mil pessoas, e cada uma dessas comunidades deveria produzir tudo de que precisasse: alimentos, roupas, calçados, ferramentas, além de ter seus próprios moinhos, lavanderias, postos de saúde, escolas, central elétrica. O Grande Salto, no entanto, não foi bem sucedido. Não havia infraestrutura nem tecnologia para atingir as altas metas fixadas pelo governo. Os camponeses foram deslocados para tarefas que desconheciam e a economia se desorganizou. Com isso, passaram a faltar alimentos à população chinesa da época, e era de 600 milhões de habitantes. Cerca de 30 milhões de pessoas morreram de fome. O desemprego e a especulação cresceram. E nesse ambiente
conturbado, descobriu-se que os relatos do governo de Mao Tse-tung falseavam os números, o que contribuiu para abalar a popularidade do líder chinês. E nos anos de 1960, ocorreram tensões entre China e União Soviética, com acusações e críticas de lado a lado. E o principal ponto de tensão entre esses dois países gigantes foi a disputa pela supremacia no campo socialista. Eles divergiam quanto ao modelo de socialismo a ser seguido. A União Soviética vivia sob o marxismo-leninismo, e era esse modelo que ela queria impor ao mundo socialista. Já Mao Tse-tung defendia, à época, a teoria da revolução contínua. Para ele, as revoluções socialistas ao redor do mundo não se fariam mais segundo o modelo soviético, mas com a força do campesinato e sob a liderança chinesa. Neste contexto, em 1960, o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, ordenou o retorno a Moscou de todos os técnicos russos enviados à China e o abandono dos projetos em andamento. No ano seguinte, Mao revidou, fornecendo equipamentos para fábricas em andamento, fábricas, usinas e metalurgias da Albânia e emprestando 112 milhões de rublos para aquele país socialista, que vivia na órbita socialista. O que foi visto por Khrushchev como uma provocação. Outro ponto de tensão ainda foi a recusa de Mao em aceitar a política da coexistência pacífica, acordada entre a União Soviética e os Estados Unidos. Mao via a coexistência com o capitalismo como um desvio da doutrina marxista. Khrushchev, por sua vez, criticava a política do grande salto implementada por Mao. E este aumento crescente de tensões entre China e União Soviética levou ao rompimento das relações entre os dois países. E a União Soviética concorria agora não apenas com os Estados Unidos, mas também com a China, cujo modelo de socialismo era uma alternativa para outros povos. Com o rompimento, a União Soviética, com quem a China tinha enorme fronteira, deixava de ser aliada e passava a ser rival.